Jussara Carvalho, que figura, ousou a ser escritora e a levar o nome de escritora de Paraisópolis, que é uma das maiores favelas de São Paulo, quiçá da América Latina. É uma figura. E ainda com essas crenças religiosas que ela conta que limitaram. Bom, eu acho que vai dar pano pra manga. Agora é com vocês. Mergulhem. Bem-vindos ao mundo dos raros, gente. Que doideira, hein? Olha só. Jussara é escritora e escreveu os livros de uma forma totalmente excêntrica, artesanal. Mas a gente vai chegar lá. Primeiro vamos para a infância, que eu sei que foi arrebatadora. Bahia? Que lugar ali da Bahia? Sudoeste da Bahia, próximo a Minas Gerais. Uhum. E por que você fala que foi tão aterrorizante? Você usa esse adjetivo? Então, no livro Voos e Tempestades, onde eu escrevo a minha biografia no Wattpad, e na versão mais fantasmagórica, sobrenatural, O Espírito de Joaquim Carlos Retorna, que é o livro que fala sobre a maldição que renasce, eu exponho dramas psicológicos e físicos. Que você viveu naquela época? Sim. E qual que era a vertente? Conceitos religiosos. Era bastante problemático? Muito. Por exemplo? Quando se fala de demônios, quando se fala de inferno, isso assusta os adultos. Agora imagina, Cláudia, uma criança vivendo no meio desse pesadelo. O pesadelo era tão grande que o meu pai era atormentado pelos demônios e ele não aguentava mais isso. Então ele tinha o desejo de acabar com tudo, assassinar a família inteira e depois suicidar. Então, quando o meu pai ele não se matava e nem matava a gente hoje, eu ficava com medo que ele fosse me matar na noite seguinte. E na noite seguinte, e na noite seguinte. Então, para mim, uma criança vivendo nesse pesadelo, eu acreditava que o meu pai era um monstro que iria me assassinar. Mas de onde veio esse simbolismo? Era da igreja? O meu pai ele foi casado 2 vezes com a minha mãe e foi batizado 2 vezes. No livro O Espírito de Joaquim Carlos Retorna, eu coloco, claro, essa questão que você questionar as crenças de alguém, isso é muito perigoso. Isso cria muita guerra e morte e inferno. E quando o meu avô, por parte de mãe, morreu, a Igreja Católica ficou de anunciar esse fato. Porém, com a presença da minha mãe na igreja, eles não anunciaram o que tinha proposto a fazer. E a minha mãe estava dentro da igreja católica, ouvindo as pessoas olhar para trás e cochichar, olhar para ela e cochichar, e isso a perturbou muito, e ela queria saber o que estava se passando. E as pessoas sempre falando dela ali presente, mas não queria dizer o que estava se passando. Quando ela descobriu que o pai dela tinha morrido, ela associou a dor da perda com o fato da igreja negar uma informação que... E foi nessa época que ela foi para a igreja evangélica? Não exatamente. Teve uma pessoa religiosa da CCB, que é Congregação Cristã no Brasil. O nome dele é João Mendes, que é um ancião. Esse ancião, sabendo do que tinha acontecido com a minha família, ele se aproveitou disso de forma disfarçada, dizendo que foi Deus que enviou ele para evangelizar a minha mãe. Jussara Carvalho. Que história, hein? Que mergulho que eu tô vendo que você tá fazendo. Também tô vendo que você faz com muita emoção, com bastante intensidade, né? A gente parou no momento que sua mãe faz a transição da igreja católica para a igreja cristã. E como foi esse processo? Teve muito reflexo na sua criação? Sim, isso repercutiu na família inteira, porque mudava as crenças, né? Minha mãe ia contra as crenças de toda a família, de toda a sociedade, porque a minha cidade é uma cidade tradicional, uma cidade que muito apegada ao catolicismo. E então, quando ela resolveu batizar de novo, ela estava virando as costas para o batismo de criança, que os pais fizeram quando ela era pequena.
Então, Isso era grave, né? Era muito grave. Era mexer com as crenças. Era como se ela e meu pai fosse como excomungados. Que ninguém fala com excomungados, ninguém vai na casa do excomungado. Isso refletia também nas crianças, né? Que eram filhos de excomungados também. Sim, e isso se tornou com que a minha mãe ela se tornasse a nora odiada. E quando falo de nora odiada, se tornavam netos odiados também. E sem falar nos eventos que ocorriam anteriormente, dado como manifestações do demônio, fantasmas e todos esse misticismo. O simbologismo, né? Isso. E é onde teve um evento muito radical, onde a minha mãe, depois de ser evangélica, era considerada uma mulher de Deus, virtuosa, para os evangélicos, mas para os católicos era considerado como aberração da natureza, que foi contra todas as crenças que eles tinham. Então eram os excluídos. E a minha mãe ela se tornou uma exorcista. Ela tinha o dom de evangelizar, de expulsar demônio, e dom da oração, montes de dons dados a Deus. E uma vez ela foi ao encontro do meu bisavô, que tem o mesmo nome do meu pai, e aconteceu uma coisa terrível, tão terrível que a minha mãe não ousou dizer como que foi. Ela simplesmente se referia ao meu bisavô como aquele que não pode ser nomeado. E naquela noite fatídica, o meu avô, ele se fez um pronunciamento que arrepiou dos fios de cabelo até a alma, né? Então foi um evento... Que pronunciamento foi esse? De maldição, que ele ia atormentar geração após geração, todos os descendentes... Em cada geração ele ia atormentar os descendentes da família. Então ele atormentou o meu pai. E quando eu era adolescente, eu acreditei que eu era a escolhida do mal. Eu era a filha das trevas, onde o meu avô iria me atormentar até o fim dos meus dias. Ou seja, é como se fosse uma maldição na família, uma família de amaldiçoados. Eu era filha de um pai louco e de uma fanática religiosa. Então, eu acreditava, porque eu cresci na igreja, então eu acreditava nessa fé que a minha mãe tinha, e eu não aceitava ser levada para o inferno. E eu falava, por que eu? Por que não os meus primos? Então você estava toda embutida nessa fé também. Você nasceu na igreja, né? Você nasceu nesse processo da tua mãe, de transição. Quando a minha mãe ela mudou de religião, ela tinha a esperança de salvação da alma dela. Então ela dizia que eu era a filha da promessa, a promessa de Deus para libertar toda a família dessa maldição que caiu sobre a família. Que responsabilidade, hein, Jussara? É muita história. Jussara Carvalho. Então, diante de tudo que ela nos contou, eu tô aqui pensando que esse mundo tão fértil, né, cheio de simbolismo, eu acho que refletiu muito na sua literatura, né, Jussara? Como que você conseguiu transpor a barreira religiosa? Qual foi? Você me contou que entrou na religião desde pequena, você estava lá no berço religioso. Quero saber como que você conseguiu ter a libertação de sair e como que a literatura te ajudou. A religião é uma crença tão profunda, somente quando vem de berço, passa de geração após geração, que é difícil você se libertar dela. E quando você tenta se libertar, um familiar seu vem com uma história para te puxar para trás. Então é um processo muito lento de libertação. E a literatura me ajudou um pouco. Quanto tempo você demorou para se libertar? Eu não estou liberta totalmente ainda. Eu não acredito nesses conceitos limitantes, mas inconscientemente eles agem. Sim, você ainda se sente preso em alguma vertente religiosa. Isso. E a literatura, ela me ajudou a me deixar com mais coragem, melhorar minha autoestima, de confiar em mim mesma e poder. Eu como escritora, eu sou uma mulher poderosa. Eu crio vidas, eu crio lugares, eu crio maravilhas. Que bonito isso, Jussara. Então a literatura foi uma válvula de escape também? A minha terapia. Eu falo que ia escrever... antes de escrever para os outros, para vender livro, para ficar famosa, eu não sabia de nada disso. Quando eu comecei a escrever foi como um processo de autoconhecimento, foi um processo magnífico. Foi quando eu descobri que
eu era um ser que tinha essência, que tinha vida e que tinha muita sabedoria em mim. E você não sabia nada disso? Não, eu era como se fosse uma pessoa inútil, uma pessoa que fazia de tudo para agradar a Deus, e tudo que eu fazia não era nem uma migalha. Nada que eu fazia era o bastante. E nesse período, antes de começar a escrever, eu fiquei tão perturbada mentalmente que eu achei que eu era filha das trevas, que o espírito do mal iria fazer com que eu não tivesse livre-arbítrio, que eu não pudesse assumir a responsabilidade da minha vida, que eu não tivesse escolha. E eu sofria muito porque eu não queria ser arrastada para o inferno. Sim. E hoje, o que é o inferno e o que é o céu para você? Céu são lembranças, inferno também. Então, o céu são lembranças boas e o inferno são os pesadelos, as lembranças ruins. E os medos, as repressões. Você está no processo de libertação aí? Eu ainda estou no processo de libertação. Eu estou no processo de iluminação. Que é sair dessas crenças religiosas aí. Encontrar a luz. Dentro de você mesmo. Já encontrei a luz. Então, assim, o processo de iluminação, ele também é constante. E como para alcançar a luz, não podemos negar as trevas. O erro das pessoas é negar as trevas. Ninguém consegue alcançar a iluminação negando as trevas. É o Yang. Não existe dia se não fosse a noite. Não existe claro se não fosse escuro. O bom se não fosse o mal. Que maravilha. Mas eu tô louca pra chegar na sua literatura, né? Porque é o momento mais, assim, digamos, de completa iluminação, ou não? Sim, foi um despertar. Meu primeiro despertar. E você baseou o teu primeiro livro nessas histórias todas que você viveu? Eu baseava naquilo que estava no meu inconsciente e eu não sabia. Então, quando eu comecei a escrever, eu comecei a me livrar do medo, da vergonha, do ressentimento, de todas as correntes do mal para me aprisionar. Então, quando eu comecei a ser uma pessoa mais livre, a andar com as minhas próprias pernas, a seguir de acordo com as minhas próprias ideias, isso para minha mãe que me manipulava, era como se fosse um boneco de carne. Isso assustou muito a minha mãe. Sim. E ela foi pedir ajuda para o cooperador da igreja, o cooperador de jovens e menores, que era encarregado para colocar os jovens no caminho de Deus. E, por coincidência, naquele momento, ele também era diretor do ensino médio onde eu estava. E aí ele foi não como diretor da escola, mas sim como diretor das ovelhas. E ele veio até mim exigindo que eu dissesse a ele o conteúdo das minhas escritas. E eu falei, isso é coisa minha, porque eu escrevia para mim. Eu não escrevia, até então, eu escrevia para mim, não escrevia para os outros. Que maravilha. E eu falei, isso é meu diário, eu não vou revelar. Então, esse processo de libertação que ela nos contou, gente, eu como assim, admiradora do trabalho da Jussara, eu conheci, levei no meu programa de rádio também, a levei. Jussara começou a publicar os livros dela de uma forma independente, na casa dela, com a impressora dela, o computador dela, em pequenas tiragens, 10, 20 livros, desde 2011. Desde 2011, então eu chamo a atenção para as editoras do Brasil, do mundo, para a história dessa menina, que eu acho riquíssima. Eu acho que vale a pena ser descrita e contando como que a religião pode nos abduzir e nos resumir. E ainda bem que você se libertou e correu para a literatura. Meus parabéns. Bom, gente, eu já cheguei à conclusão que Jussara não cabe num programa só. Você promete que você volta no outro. Vocês querem saber um pouco mais de Jussara Carvalho? Se antecipem, vai lá. Conheçam um pouco mais. Jussara Carvalho está lá nas inscrições no programa Mergulho na Vida com Cláudia Kahn. Até a próxima.